Lucas 10, 38, abre lá comigo. Hoje eu quero falar com vocês de Lucas 10, 38. E a mensagem que eu tenho é uma mensagem que Deus tem falado comigo, com a minha equipe e com a nossa igreja. E o título da mensagem é A Melhor Parte. Fala comigo, a melhor parte. Isso aqui é uma história que todos conhecem, ou imagino a maioria de nós já ouvimos falar. É a história de Marta e Maria. Agora, começando aqui no versículo 38, diz assim o texto: aconteceu que, indo eles de caminho. Fala comigo, movimento. Acontece aqui que eles estão indo pelo caminho. Uma tradução diz indo pelo caminho, uma tradução diz indo eles de caminho. A realidade é que eles estavam em movimento. Eu estou vendo aqui que eu não sabia disso, mas eu percebi aqui nos crachás da galera que tem o Mova-se. Esse é o tema da conferência esse ano, não é verdade? Cutuca quem do teu lado e fala assim: meu, faz alguma coisa, cara. Cutuca de verdade e fala: meu, faz alguma coisa. Sabe, Deus, Jesus, o Espírito Santo, eles amam ação. Quem concorda comigo aí? Não é verdade? O reino de Deus está em constante movimento. O reino de Deus nunca para. O reino de Deus, nesse exato momento, ele está se movendo. E nós temos então a responsabilidade de discernir os tempos. É por isso que os filhos de Issacar eram pessoas tão fora da curva, porque eles conseguiam, e isso é uma faceta profética do crente, você discernir o que é que Deus está fazendo nessa época e nessa era. E sabe, eu estava lendo outro dia essa história tão conhecida da mulher do fluxo de sangue. Quem lembra dessa história da mulher do fluxo de sangue? Agora, a coisa doida de tudo isso é que a história não é da mulher do fluxo de sangue. A história é da filha de um cara chamado Jairo. Se você for recordar no início do texto, Jesus ele está vindo para a praia, dentro de um barco com seus discípulos, e tem lá então Jairo. O Jairo era um cara assim muito importante na sociedade, talvez um socialite, e o negócio deve estar muito desesperador, porque o cara está misturado com o povo no meio da praia. Ele está lá, e esse é um cara que normalmente não ficaria no meio do povão, mas ele está na praia, ele está esperando Jesus chegar. Jesus chega, ele pula para fora do barco, e Jairo ele corre na direção de Jesus, ele se joga aos pés de Jesus e começa a implorar. Algo está bem fora do padrão para ele ter esse tipo de atitude. E ele fala assim, ele fala: Jesus, Rabi, a minha filha está morrendo em casa, será que você pode ir lá orar e sarar ela e curar minha filha? E Jesus fala: eu quero, eu vou. Agora, você tem que entender que Jairo era uma pessoa muito conhecida, ele é importante. Então, automaticamente, o evento é Jesus, aquele cara que opera milagres, aquele cara que está peitando os fariseus, o revolucionário, o contra a cultura, o cara que ama as crianças, multiplica pão e peixe. Jesus, esse cara que a gente não consegue pôr numa caixa, mas todo mundo ama. Esse cara vai curar a filha de Jairo, esse cara tão importante na sociedade. Então, todo mundo, se eles tivessem smartphones naquela época, eles estariam fazendo stories e vídeos. Cara, vamos lá atrás, vamos ver esse milagre. E a palavra de Deus diz, lá em Marcos, que as pessoas, elas literalmente eles apertavam. Era como se fosse saída de jogo de futebol, sabe o que eu estou falando? Ou saída de um show. A massa, ela te aperta, e eles apertavam Jesus. E Jesus estava indo para onde? Para a casa de Jairo. Sabe, a história não tem a ver com a mulher do fluxo de sangue. Sabe, uma das atitudes que eu creio que são as atitudes mais imaturas que um crente pode ter, ou até uma pessoa que ainda não conhece Jesus, é: Deus, eu estou aqui. Se o Senhor quiser falar comigo, fala. Eu estou aqui, Deus. Se o Senhor existe, me toca. Sabe, Tiago já dizia sobre um princípio que é: você se achega a Jesus e ele se achega então a você. Parte de nós. Você não pode esperar que um rei venha sair do seu trono para vir na tua direção. Faz sentido? Então aqui essa mulher já está entendendo: eu tenho uma condição gravíssima, eu não tenho mais dinheiro, eu já fui para todos os médicos, eu vou morrer, eu estou desesperada. Eu sei que o reino de Deus está em movimento. Agora, a coisa doida é que o reino de Deus não estava em movimento na direção dela.
O reino de Deus não estava em movimento na direção daquilo que ela esperava, daquilo. Não, você não pode pensar que ela não estava clamando a Deus até esse momento. Ela devia ter clamado diversas vezes: Deus, me ajuda, misericórdia, faz um milagre. Mas ela entendeu: oh, Deus, eu estou clamando, eu estou pedindo milagre, não está vindo da maneira como eu estou pensando, mas eu estou entendendo uma coisa: o Senhor está indo fazer um milagre lá. Sabe de uma coisa? Eu estou tão desesperado pelo teu toque, eu vou interceptar esse negócio. Esse tipo de atitude é uma atitude de alguém que reconhece: o reino está em movimento, eu faço o que for necessário, mas eu preciso de um toque do poder de Deus. Faz sentido? E eu lembro que o Senhor começou falando comigo porque o texto dizia que as multidões o apertavam, mas só uma mulher extraiu virtude de Jesus. Para pensar nisso. Na hora eu comecei a orar: Deus, eu não quero ficar preso, ou não quero ficar perdido na multidão. Olha ao redor de você, nós temos hoje uma multidão. Nós estamos exaltando o nome sobre todos os nomes, Jesus. E Jesus está aqui. Mas sabe de uma coisa? Ao contrário do que está escrito naquele texto, não é só uma pessoa hoje que pode extrair virtude das vestes dele. Todo mundo que quiser aqui pode extrair virtude das vestes dele. Mas basta uma atitude que é que nem dessa mulher que diz: Deus, não faz mal se o Senhor vai tocar aqueles jovens. Eu sou uma criança, mas eu quero teu toque. Essa é conferência para jovens, eu não quero. Sabe, eu lembro quando nós começamos o Dunamis, e a gente começou com um negócio chamado culto Dunamis. Eu lembro que os primeiros cultos Dunamis tinham mais ou menos 50 pessoas, e de 50 pessoas, 40 eram idosos japoneses que não falavam português. Você pergunta: Theo, quem eram as 10? Eram os 10 músicos da banda e as namoradas. Então tinha 5 músicos e as 5 namoradas. E eu pregava para aqueles japoneses, eles não entendiam nada do que eu estava falando. E eu ficava perguntando: o que vocês estão fazendo aqui? A única explicação era que na igreja onde eu cresci tinha a ala japonesa e a ala brasileira. E da ala japonesa o pastor me viu crescer desde pequeno. Ele falou assim: Theo, quando você voltou aí para o Brasil, depois de 11 anos fora, eu sabia que você estava carregando alguma coisa que era de Deus. Eu falei assim: pelo menos eu vou levar todos os da minha congregação, eram os 40 japoneses. E a gente vai sentar lá e a gente vai ser tua equipe de intercessão. Então eu nunca entendia se eles estavam orando em línguas ou estavam orando em japonês, mas eles estavam lá: isso aí é línguas, não, isso aí é japonês, não, isso aí é línguas. Mas os caras estavam nem aí. Dunamis, o que é isso? Para universitário, eu sou um idoso japonês, eu estou nem aí, eu quero um toque de Deus, eu vou aparecer nesse culto, eu vou receber um toque de Deus. Quantos sabem que essa é a atitude que Deus espera de nós? Essa atitude que extrai virtude das vestes de Cristo em meio a uma multidão. E Jesus, ele está em movimento. Aqui nessa história, ele está em constante movimento. Fala aqui no versículo 38, voltando ao texto, eu dei uma viajada, mas vamos voltar aqui. Diz assim: aconteceu que indo eles pelo caminho. Jesus está agindo, sabe? Uma das coisas que eu amo sobre Jesus é que em 3 anos, Jesus trouxe um impacto que até hoje nós estamos falando 2000 anos depois. Faz sentido? Em 3 anos, se você falar, o que Jesus fez? Sabe, Jesus não é aquele cara que eu nunca tive a ideia de Jesus ser um cara passivo. Eu nunca tive uma imagem de Jesus sentando, tipo, traz as criancinhas. A gente pinta esse quadro, e é verdade, ele abraçava as criancinhas, mas ele não estava lá debaixo de uma árvore abraçando as criancinhas sem fazer nada, o tempo inteiro só abraçando, abençoando as criancinhas. Ele fazia muitas coisas. Na verdade, se você for ler os 4 evangelhos, você pode resumir as ações de Jesus em 4 coisas. Tá? Em 4 coisas. Você lê os 4 evangelhos e você resume tudo que ele fez em 4 coisas. Jesus, ele curava os enfermos. Constantemente, ele está curando os enfermos. Jesus, ele está libertando os cativos. Ele está libertando os oprimidos, os endemoniados. Terceira coisa que Jesus faz, ele está constantemente ensinando o reino de Deus. Ele está ensinando acerca do reino. E a quarta coisa que ele faz, ele está pregando o reino de Deus. Agora, você pode perguntar: Theo, qual que é a diferença entre pregar o reino e ensinar o reino? É bem simples. Eu escutei uma vez um professor meu de seminário falar: olha, a diferença é bem mais simples do que você imagina. Quando você ensina o reino, você explica o reino. Agora, quando você prega o reino, você está proferindo algo no Espírito, você está fazendo uma declaração, você está decretando, você está proclamando algo no mundo espiritual que vai se manifestar no físico. Faz sentido? E Jesus estava constantemente fazendo isso. Era o que ele sempre fazia. E não é à toa que, sabe, eu amo, sabe, o livro de Atos. Atos é o meu livro preferido. Quem gosta do livro de Atos aqui?
é um livro que é uma inspiração para mim. E se você me perguntasse, Theo, por que você gosta do livro de Atos? Eu falaria, quando eu era pequeno, porque é um livro que foi escrito para a minha pessoa. Porque se for em Atos 1:1, vai falar ao excelentíssimo Teófilo. Não só o cara escreveu para mim, o cara me chama de excelente. Eu falei, tem que ser meu livro preferido. Eu nunca tinha lido nenhum outro versículo de Atos quando eu era criança. Só li o primeiro. Na verdade, minha mãe me dava, todo ano minha mãe me dava uma Bíblia nova. E toda vez que eu pegava uma Bíblia nova, o primeiro versículo que eu ia sublinhar era Atos 1:1. Então, não tinha nada sublinhado, só Atos 1:1. Mas, sabe, Atos conta do início da igreja de Jesus Cristo. E, sabe, lá tem a nossa origem, a nossa raiz. E não é à toa que a raiz da nossa igreja, de quem nós somos, tem tudo a ver com Jesus. Jesus estava em constante movimento. Se você pega, sabe, Atos, o capítulo 1 até o capítulo 7, você vê a igreja iniciando lá em Jerusalém. Na verdade, abre lá comigo em Atos 1, versículo 8. Atos 1, versículo 8 é um dos versículos que Deus tem falado muito comigo ultimamente. Ele fala assim, em Atos 1, 8, e depois a gente volta para Lucas 10, mas ele fala assim, mas receberão poder, se você achou, acompanha comigo, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então, aqui você talvez não percebeu isso, mas é a continuação da grande comissão. Você sabia disso? Mateus 28, Jesus está falando, fazer discípulos das nações, batizai-os em meu nome, ensina-os a guardar os meus mandamentos. Ele está dando toda a grande comissão, e daí ele continua em Atos 1:8, falando, mas vocês receberão o poder do Espírito Santo para vocês serem minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Agora, a coisa doida disso, e eu falo que as duas reuniões que mudaram o mundo, foi a reunião onde eles se encontram no Monte da Galileia para receber a grande comissão. E a segunda reunião que muda o mundo é a reunião para a qual Jesus está apontando com essa fala. Ele está falando sobre Atos 2. Ele está falando assim, olha, é Pentecostes. E uma das coisas que o Senhor tem falado comigo, sabe, no meu coração de uma maneira muito contundente é, Theo, por que existe Pentecostes? Para pensar, porque eu amo o mover do Espírito Santo, eu amo o fogo do Espírito Santo, eu amo as manifestações dos dons, eu amo ficar bêbado no Espírito, sabe, por mim eu ficaria fazendo essas coisas o dia inteiro. Só que eu lembro que, sabe, eu comecei a ficar frustrado no início, logo mais ou menos em 2009, 2010, 2011, eu estava ministrando, viajando bastante, eu comecei a passar nos mesmos lugares, eu falava assim, Deus, nada está mudando. Eu lembro que ano passado o cara ficou estirado aqui no chão, eletrocutado pelo Espírito Santo, e depois o cara levantou e, Deus, eu não vejo diferença. Sabe, o Senhor está querendo nos levar, e por mais que eu acho que é engraçado algumas coisas que você recebe na internet, sabe, aquelas coisas de meio que de um pentecostalismo selvagem, às vezes aquele negócio me entristece. Outro dia me mandaram um vídeo de uma mulher que estava falando que ela estava com a metralhadora de Jeová, e ela falava assim, ó, e o povo estava todo mundo caindo. Tipo, eu casquei o bico, velho. Mas depois que eu ri, eu pensei, que triste. Faz sentido? Eu estou sendo só sincero com vocês. Eu estou me sentindo em casa, tudo bem? Galera, eu olhei para aquilo e o Senhor começou a falar comigo, Theo, existe um porquê do mover do Espírito Santo, do derramar do Espírito Santo, e tem a ver com a grande comissão. É como se Jesus estivesse falando, se não tivesse uma grande comissão, não tem porquê eu derramar o meu Espírito Santo para você ser minha testemunha. Sabe, ele está falando aqui, ó, vocês serão minhas testemunhas, e ele não é à toa que ele fala Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. Se você for ver, o fato que traz a expansão e o movimento da igreja, assim como Jesus estava em constante movimento, era perseguição. E a palavra testemunha, no grego original aqui, ele significa mártir. Ele está falando assim, ó, quando você for mártir, quando você receber o Espírito Santo, a tal ponto que você estiver disposto a morrer por mim, você vai ver então o reino de Deus se movendo em você, através de você, numa velocidade que vai sair de Jerusalém, capítulo 1, até o versículo 7. Vem então o martírio de Estevão, passa então para Judéia e Samaria, capítulo 8 ao capítulo 12, e depois temos o momento de Antioquia, e a partir do capítulo 13 vai até os confins da terra. E cara, vocês têm um aeroporto muito propício, Confins. Aquele negócio é longe demais, e eu pensei, cara, é aqui que é o confins da terra. Tem que pregar o evangelho aqui nesse aeroporto. Mano, o negócio é longe, mas enfim.
Por que os caras construíram lá longe? Enfim, vamos voltar. Até hoje eu nunca entendi. Cara, Jesus está em movimento, a igreja de Jesus está em movimento. Sabe, eu não sei se você já percebeu, Jesus em movimento, a igreja em movimento, o reino em movimento. Quantos concordam que nós temos que estar em movimento? Jesus está em movimento e ele fala assim, olha, eu estou em tanto movimento que eu preciso descansar. Versículo 38, ele para numa aldeia, certa mulher pelo nome de Marta o recebeu em sua casa. Sabe, a gente chama o que eu faço, o que eu estou liderando junto com a galera lá em São Paulo, a gente chama de movimento Dunamis. Eu tava orando, porque na verdade, alguma pessoa pensaria, na verdade tem que ser ministério Dunamis. Mas eu lembro que no início a gente orava e o Senhor começou a falar comigo, esse negócio tem que estar em constante metamorfose, tem que estar em constante evolução, você tem que dar velocidade, então Deus, a gente tem que estar em movimento. E isso é uma palavra que eu sempre carreguei no meu coração. E 2017 foi um ano onde nós tivemos muito movimento, como organização. Eu lembro que no final do ano passado, dezembro de 2017, o Senhor começou a falar comigo, Theo, você está em movimento, mas eu quero que você preste atenção no ritmo de Jesus, quando ele também estava em movimento. Diz aqui que ele para descansar, ele entra numa aldeia, por mais que ele estivesse cansado em movimento, fazendo muitas coisas para o Pai e para o reino, ele vai e procura Marta, sua amiga, e Marta o recebe em casa. Agora, a gente passa por esse versículo de uma maneira tão rápida e pensa, Marta, ele bateu na porta, Marta falou assim, Jesus, entra aqui, e ele recebeu ele em casa. Não, você tem que entender uma coisa, que Jesus, ele estava com seus discípulos, então mais ou menos 12 caras no mínimo. Provavelmente ele tinha mais do que 12 caras, então ele está falando aqui mais ou menos, vamos chutar lá, 15, 18 caras. Eles são homens crescidos, famintos. Não os caras mais limpos, eu imagino. E essa mulher, ela fala assim, entra na minha casa. Entra na minha casa. Não. Entra, Jesus. E Jesus fala, você tem certeza? Eu estou imaginando isso, tá? Então, imagina comigo. Jesus fala, você tem certeza? Eu estou com bastante gente aqui. Olha, você está com quantos hoje, Jesus? Nós estamos em 18. E Marta fala, pode deixar, eu vou receber. Eu estava olhando esse texto e todo mundo aqui sabe que no final de tudo nós temos que ser que nem Maria, não temos que ser que nem Marta, certo? Só que a verdade é que não existe como você ter momentos de Maria se você não tem pessoas que são Martas na tua vida. Maria nunca teria tido a oportunidade de sentar aos pés de Jesus, estar na presença e se deleitando na intimidade com Cristo, se não fosse por uma irmã que olhasse para aquilo e falasse, eu consigo fazer algo com as minhas mãos, servir isso, honrar esse movimento, vem para minha casa, eu vou. E sabe, naquela época não é só você entrar na casa dela e sentar na mesa, envolvia uma série de coisas. Por exemplo, envolvia ela pegar a água, encher bacias e lavar o pé de todo mundo. Envolvia ela arrumar uma sala para onde eles pudessem descansar enquanto a comida estava sendo feita. Envolvia ela cozinhar para 18 homens. Quem aqui já cozinhou para 18 homens? Levanta a mão. Não é difícil, gente? Eu não tenho a mínima noção, porque eu nunca cozinhei para 18 homens, mas eu imagino que seria muito difícil. E além de cozinhar, ela teria que então servir a refeição e depois limpar tudo. Então não era uma pequena responsabilidade que ela estava falando, eu recebo na minha casa. Sabe, eu comecei a imaginar isso, o Senhor começou a falar comigo, Theo, você está falando sobre movimento, você está falando que 2018 é o ano que você vai experimentar o sobrenatural, e eu entrei nesse ano falando, Deus, eu quero experimentar o sobrenatural mais do que eu experimentei antes. Eu quero ver mais os enfermos curados do que eu vi antes, eu quero ver milagres, Deus, eu quero experimentar encontros angelicais, sobrenaturais, e eu amo essas paradas. E eu falava, Deus, eu quero isso. E o Senhor começou a falar comigo, você quer ter o meu sobrenatural? Eu falei, Deus, eu quero. E o Senhor começou a me levar para esse versículo. E falou assim, você está querendo ter coisas que nem Maria teve, mas você não está entendendo que você tem que ter uma Marta. Eu não estou falando sobre uma pessoa que vai ser Marta para mim, mas uma atitude minha como de Marta. O que significa isso? E eu quero deixar isso para você. Porque quantos aqui querem o sobrenatural de Deus? Levanta a mão se você quer o sobrenatural de Deus. Se você quer o sobrenatural de Deus, o Senhor tem falado comigo, se você quer o sobrenatural, seja fiel com o natural. Sabe, você não anda sobre as águas se você não consegue ser fiel em tirar o teu pé de dentro do barco.
Mas a nossa mentalidade é: Deus, não, o Senhor vem aqui, congela essa água para eu ver que é um gelo bem sólido, daí eu tiro meu pé. Deus fala assim: não, é impossível isso. Sabe por quê? Hebreus 11:6 já fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que o busca precisa crer que ele crê e que ele é o galardoador daqueles que o buscam. Então, Deus fala assim: olha, você não me agrada pedindo garantias. Você me agrada simplesmente crendo que eu existo e que quando você dá um passo, eu te respaldo com o sobrenatural. Faz sentido? E o Senhor começou a falar comigo sobre Jericó, Josué e Jericó. E eu comecei a pensar, que coisa doida estava passando na cabeça de Josué, quando ele está dando uma volta, 2 voltas, 3 voltas, na 6ª volta, imagina o que está passando na cabeça desse jovem. Ele está pensando: Deus, o que é isso? Daqui a pouco a gente vai ter que berrar, esse negócio vai cair, e a gente está com umas trombetas aqui na mão. Deus! E Deus está falando assim: seja fiel. Ele dá a primeira volta, Deus continua falando: seja fiel. Ele dá a segunda volta, o Senhor continua falando: seja fiel. Até a 7ª volta. Quantos aqui já foram assaltados? Levanta a mão se já foi assaltado. Tá bom. Quando eu pergunto isso em São Paulo, todo mundo levanta a mão. Quando eu pergunto isso no Rio de Janeiro, todo mundo berra. Ah! Eu tinha que cutucar os carioca. Mas enfim. Cara, você imagina você no momento de assalto. Sabe, eu já fui assaltado 3 vezes. E eu lembro que a última vez a pessoa apontou uma arma para mim. Eu queria falar aqui para vocês que eu sou um cara muito espiritual e eu comecei já a orar. Na verdade, eu estava meio que paralisado, eu não sabia nem orar. E eu comecei a orar em línguas, não porque eu sou espiritual, é porque eu não conseguia raciocinar uma oração. Então o cara apontou a arma e falou: xarabacata, fica tranquilo, cara. Chorabá, pega o carro, tarabacou. E cara, ele ficou me olhando tipo: o que está acontecendo? Sabe, imagina Davi sendo fiel com aquilo que era natural para ele. Ele já sabe: você não foi feito para lutar com a armadura de Saul. Você foi feito para lutar com essa funda e com pedrinhas. E ele está lá, diante do Golias, aquele gigante, aquele monstro, vindo para cima dele, com uma espada gigantesca, falando: eu quero arrancar tua cabeça, moleque. E ele tem que pegar 5 pedrinhas. Imagina a determinação e a fé dentro desse menino, que fala: essa pedrinha é redondinha, deixa eu pegar. E o cara: estou vindo te matar. Calma. 2ª pedrinha. 3ª, 4ª, 5ª. Agora Deus? Agora joga uma, tá bom, beleza. Cara, a gente fala: vamos ser fiel com o natural. E ele vai fazer o sobrenatural, mas nem sempre é tão fácil, concorda comigo? Eu falo: Deus, tudo bem, mas o Senhor começou a falar comigo: mas Theo, tem coisas práticas para você fazer em 2018. Eu quero falar para você uma coisa bem prática que Deus falou comigo. Deus falou comigo: você quer me escutar de uma maneira sobrenatural? Eu estava falando: Deus, por que só minha irmã tem as visões? Eu quero ter as visões. Você começa a ficar com pessoas espirituais, você começa a ficar eu fico um pouco inseguro. Falando: pô, velho, o Guga tem as profecias dele, Dudu tem aquelas coisas, 8 aqui, e eu, Deus? Minhas palavras é tudo aquelas anotações de seminário. Esses caras têm as paradas que Gabriel traz para eles. O meu é o professor que falou. Pô, Deus. Eu estava um pouco mais inseguro, né? Eu falei: Deus. E o Senhor falou comigo: faz uma coisa bem simples que é natural. Por exemplo, será que você consegue em 2018 ser fiel todas as manhãs em abrir e entrar na palavra antes de você abrir teu celular e ver o teu WhatsApp ou teu Instagram? Eu pensaria que eu falaria: é lógico, mas eu sei como eu sou. Então o que eu fiz? Eu carrego lá em casa o meu celular no meu criado mudo. Então eu plugo o meu criado mudo. O que eu fiz? Eu abri minha Bíblia, boto meu despertador e eu taco meu celular dentro da Bíblia. Quando toco o alarme, o que eu toco? Pá! A palavra de Deus. Deixa eu falar, você tem que ser, presta atenção, você tem que ser muito cara de pau para você abrir a Bíblia, pegar o teu celular, fechar a Bíblia e entrar no teu WhatsApp. Cara, é o que dá certo para mim, o que dá certo para você? É o meu natural, o que seria o teu natural?
Todos nós queremos um encontro sobrenatural, mas Deus está falando assim, qual que é o teu natural? E aqui Maria, ela fala assim, ela não estava sabendo que ela teria então um encontro sobrenatural, mas a única maneira dela ter tido esse encontro é porque alguém fez aquilo que seria totalmente natural. Agora, eu queria que você acompanhasse comigo aqui no próximo versículo 39, diz que esta tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Versículo 40, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Agora, eu estava meditando sobre esse trecho aqui da palavra, e o Senhor começou a falar comigo sobre sentar aos pés, sabe? A gente tem uma ideia que Maria estava lá com a almofada, sentada aos pés de Jesus, e provavelmente ela estava. Ela estava sentada aos pés de Jesus, e ela estava no bem bom, e quem que estava ralando era a irmã dela, Marta, que está lá lavando a louça, está lá com o calor das panelas, o negócio fervendo aqui, pegando lá a carne, fazendo pão, e você fica imaginando, pô Maria, que mancada, você está aí na sala, no bem bom, com Jesus, e a tua irmã está ralando, dando duro lá na cozinha. Quem teve essa ideia já? Eu já tive essa imagem na minha cabeça constantemente. E o Senhor começou falando comigo, Theo, eu quero que você olhe de novo para esse versículo. E a palavra diz que essa tinha uma irmã chamada Maria, que estava sentada aos pés de Jesus. Sabe, eu fui para Israel pela primeira vez ano passado, eu contei aqui a história aqui ano passado, não foi? E sabe, eu lembro que uma das experiências que eu tive lá, eu estava andando e eu vi um rabino passando e tinha uns garotos atrás dele. E eu perguntei então para o nosso guia, que era um judeu ortodoxo, eu falei, Aviar, o que está acontecendo aqui? E ele falou assim, cara, o que esses meninos estão fazendo, eles estão tentando ser escolhidos por esse rabino para ser doutrinado e mentorado por ele. Eu não estava a par do que, como que é lá na cultura judaica, mas ele começou a me explicar que, sabe, chega um determinado momento na idade de um homem judeu que ele tem que buscar um rabino, ele tem que procurar estudar e conhecer a lei, e ele escolhe um rabino e ele vai para esse rabino e ele fala assim, rabino, eu gostaria muito de poder sentar aos teus pés. Esse é o termo que eles usam, e o rabino fala assim, eu vou te observar, e se você for um cara que realmente eu acho que tem potencial, eu vou te chamar, mas nesse ínterim eu vou ficar te observando, fica perto de mim. E esses garotos, eles andavam perto daquele rabino, e aquele rabino então ele observava, e às vezes demorava talvez 1 mês, 2 meses, 3 meses, e chega em determinado momento que aquele rabino aborda o garoto e fala assim, olha, você passou, você pode sentar aos meus pés. Sabe, quando você escuta sentar aos pés de Jesus, ou sentar aos pés de qualquer pessoa na palavra, você vai escutar 3 menções disso, e uma dessas menções é Atos 2, você não precisa nem abrir, só escuta o que eu estou falando. Isso aqui é Paulo mencionando sobre o seu gabarito como um judeu. Ele diz, eu sou um fariseu dos fariseus, e eu sentei aos pés de Gamaliel. O que ele estava querendo dizer com isso? Gamaliel, que era o top rabino, o rabino dos rabinos, Paulo está falando assim, olha, eu não sou pouca coisa, eu amo Paulo. Paulo fala as coisas na lata. Quando ele fala, eu sou o chefe dos pecadores, mas também eu não sou pouca coisa, eu sou o apóstolo Paulo. Sabe, esse cara, ele sabia quem ele era, ele é seguro, ele não tem problema de autoestima. E Paulo, ele fala assim, cara, eu não sou pouca coisa, cara, eu sou o baita de um judeu, cara. E eu sou aquele judeu que eu sentei aos pés de Gamaliel. Sabe o que seria o equivalente a isso? Ele dizendo, eu fui aceito ao programa de discipulado do rabino mais top que já existiu. Quem que vocês pensam que eu sou? É como se alguém viesse aqui hoje e falasse assim, eu estudei na Harvard University, cara. Era mais ou menos isso, e Paulo está falando assim, olha, eu sou aquele que fui discipulado por Gamaliel. Em Lucas 8 você tem uma outra história do sentar aos pés, que era aquele endemoniado gadareno, você lembra disso? Aí Jesus chega, tem aquele cara que está endemoniado, andando pelado pelo cemitério, se cortando, fazendo barulho, fazendo arruaça, tinha correntes presas nos seus pulsos, esse cara não dormia, e esse cara completamente endemoniado, Jesus expulsa os demônios, legião de demônios, e depois no próximo versículo lá em Lucas 8 você descobre que esse cara estava com a Bíblia diz, mente sã, vestido e sentado aos pés de Jesus. O que quer dizer isso? Que ele sai de um endemoniado para se tornar um discípulo. Eu tenho meditado muito sobre essa questão de ser discípulo.
E o Senhor tem falado comigo sobre sentar aos pés, tem tudo a ver com você ser um discípulo. E quando eu lia isso, eu comecei a ter a impressão que, sabe, na nossa geração nós temos bastante Martas, e é bom você fazer o que é natural, é bom você ser responsável, é bom você servir ao mestre, mas quantos aqui sabem que o que o Senhor está querendo de nós é que nós venhamos servir como Marta, mas com o coração de Maria? O Senhor começou a falar comigo: Theo, as pessoas pensam que sentar aos pés de Jesus é o bem bom, porque elas não estão entendendo o que é sentar aos pés. Eu falei: Deus, sentar aos pés, então, pelo que eu estou entendendo aqui, é ser discipulado por Ti. Mas o que significa você ser um discípulo de Jesus? O mundo tem uma ideia do que é você ser evangélico. Nós temos uma ideia do que é ser evangélico. Mas o que significa você verdadeiramente ser discípulo de Jesus? Eu sei que eu estou falando uma coisa muito básica, mas deixa eu fazer um parênteses. Só que galera, as gerações se esfriam quando elas perdem os seus olhos das coisas básicas. João 14, 26 é o primeiro pré-requisito para você ser um discípulo de Jesus. Diz assim: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, suas irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. O que ele está querendo dizer aqui? Que olha, se você não tiver amor supremo, se você não me amar acima de todos e acima de tudo. Faz uns 2 anos atrás minha vida mudou de cabeça para baixo com o meu primeiro filho, e logo na sequência meu segundo filho, e a minha esposa já não dorme faz 2 anos, eu também não consigo nem me reconhecer mais, mas a gente ama a nossa nova vida. Mas a realidade é que a gente anda e passeia com os nossos meninos por aí, em público, e as pessoas começam a falar: pô, que família da hora, que legal. E daí vem os caras e ele começa a falar assim para mim: pô, Theo, família é tudo, né? Eu não vou ser aqueles crentes malas e falar assim: não, Jesus é tudo. Eu não vou ser aquele crente mala, mas eu concordo, tá? Você está no elevador lá com o cara mora no teu prédio. Pô, que família da hora, cara, parabéns. Família é tudo de bom, né, cara? Família é a coisa mais importante da vida. Você fala: é verdade, é verdade. Só que a verdade é que Jesus está falando: Theo, olha a tua família nesse elevador, que bonitinho. Entre essa família e eu, se você escolher teus filhos e tua esposa acima de mim, você não pode ser meu discípulo. Isso não é politicamente correto. Quantos sabem que Jesus não era politicamente correto? Jesus está falando assim: olha, o primeiro pré-requisito para você me seguir não é família em primeiro lugar, não é família é tudo, não é família a base de tudo, é Jesus é a base de tudo, é Jesus em primeiro lugar. É Jesus, é tudo. É o amor supremo. Segundo ponto para você ser um discípulo de Jesus e sentar aos pés e ser Maria. João 14, versículo 15 diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Versículo 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Versículo 23 diz: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Sabe, eu conheci minha esposa na igreja. Eu conheci minha esposa, na verdade eu não era nem pastor, eu era líder de jovens. Ela obviamente não era minha namorada até então. Eu conheci ela e eu lembro que ela teve uma reviravolta na vida dela de uma maneira assim tão intensa. E ela é uma pessoa que cresceu na igreja, mas foi sempre uma pessoa que buscou as coisas espirituais. E até então ela tinha vivido religião. E ela estava buscando algo espiritual que era palpável. Eu lembro que uma vez no final do culto ela veio para mim e falou assim: Theo, eu preciso que você ore comigo, cara. Aconteceu uma coisa muito louca comigo no meu quarto uns dias atrás. Eu falei: o que aconteceu? Eu falei assim: eu estava dormindo, estava quase pegando no sono. Eu vi um vulto entrando pela janela. Era algo preto, veio e pegou meu pescoço, fisicamente, ela falou, fisicamente eu senti uma mão aqui assim, e começou a me esganar, e eu comecei a ficar desesperado, eu não conseguia gritar, não conseguia falar nada, eu queria berrar para alguém lá de casa vir me socorrer, eu ficava, e finalmente consegui, bem baixinho, falar, Jesus, e quando eu falei Jesus, soltou a garra do meu pescoço, e eu vi, eu falei, você viu no espírito? Não, eu vi que nem estou te vendo, esse negócio preto saindo, vum, e saiu pela minha janela. Enquanto ela está falando isso, eu estou olhando para ela e eu tenho uma ideia, eu tenho uma imagem. Eu falo: Júlia, você tem uma prateleira na tua parede direita, 3 prateleiras. Eu falo assim: como que você sabe?
Você já entrou na... Eu falei, nunca pisei dentro da tua casa, muito menos no teu quarto, mas eu estou vendo aqui 3 prateleiras e em cima tem uma estátua de Ganesh. Eu ganhei porque minha amiga foi para a Índia fazer umas meditações, a gente faz yoga juntos, a gente faz aquelas meditações. É que minha esposa é um pouco alternativa, ela abraça a árvore, essas paradas doidas todas. Mas enfim, tipo, ela não gosta de maquiagem, essas coisas doidas. Mas ela ama Jesus, tá? E que ela andava com uma galerinha toda assim, tipo, paz e amor. E essa amiga foi lá. E eu lembro que uma vez, sabe, eu falei assim, Júnior, você tem que jogar esse negócio fora, a gente tem que ungir teu quarto, você tem que levar óleo lá, você tem que ungir, ele tem que fazer uma lavagem e tudo. Enfim, cara, foi o início de um processo de Deus na vida dela. Mas eu conto essa história para dizer que a minha esposa, ela fazia parte de uma galera que era extremamente, eles eram curiosos espiritualmente falando. Eles buscavam espiritualismo, eles queriam experiências espirituais. Eu estava conversando com, sabe, na verdade, minha esposa se converteu radicalmente, logo um ano depois, a melhor amiga dela veio para Jesus radicalmente também, tipo uma história muito maluca, e hoje essa melhor amiga da Júnia é a líder de intercessão de todo o Dunamis, enfim, Deus fez uma obra maravilhosa naquele grupo de meninas, só que tem uma lá que ainda não veio para Jesus, mas virá em nome de Jesus. E essa menina uma vez estava conversando com a gente e ela estava falando sobre as paradas que ela estava lendo. Só para você ter uma noção, essa menina passou um tempo na Bahia, numa aldeia alternativa, sem depilar por 2 anos. Eu sei, é nojento, mas enfim. Tomava banho no mar. Cara, eu só sei de uma coisa, ela estava começando a falar comigo essas paradas, e daí ela falava assim, Theo, que eu amo Jesus também, vocês são assim de Jesus, mas eu também amo Jesus. Falei, é legal, cara, que você ama Jesus. Eu falei, nossa, Jesus, é maravilhoso Jesus. Ai, Jesus. Estou lendo um livro de Jesus. Ela começou a falar um livro que eu nem sabia o que é esse livro. Ele conta de Jesus e, o que ele fala me lembra tanto Gandhi. Eu sou apaixonado por Gandhi também. E Buda, nossa, os ensinamentos de Buda e de Jesus são tão... sabe, eu acho que assim, é tão compatível. Eu estou olhando para ela e, obviamente, eu não vou ser aquele crente mal que fala assim, cara, você não é Buda do diabo. Eu não vou falar essas coisas. Porque a gente está trabalhando, a gente está usando sabedoria. E eu estou conversando com ela e o Senhor começou a falar comigo. Não julgue essa menina. Porque dentro da tua igreja tem pessoas assim. Falei, como assim, Deus? Está cheio de evangelho que tem essa mesma ideia. Não que Jesus é igual a Buda, não que Jesus é igual a Gandhi, não é isso. A ideia é que eu amo Jesus sem entender o que significa você amar a Jesus. Porque aqui a palavra deixa claro, se você me ama, se você quer sentar aos meus pés, se você quer ser meu discípulo, se você quer ser que nem Maria, você precisa entender que amar Jesus incute em você mudar o teu estilo de vida. Eu amo Jesus, mas eu não quero mudar meu estilo de vida. Então você não ama Jesus. Você tem uma empatia por uma figura histórica. Não tem nada de errado com isso, mas você não ama Jesus. Eu amo Jesus, só que você não quer parar de fazer as coisas que Jesus fala que você não deve fazer, e você não quer fazer as coisas que Jesus manda você fazer. Você admira um líder revolucionário, não tem nada de errado com isso, mas você não ama Jesus. Mas eu acho ele demais. Deixa eu falar uma coisa, amar Jesus tem que ir além de sentimentos. E glória a Deus que a gente tem momentos na presença de Deus, a gente sente, Mas sabe, a verdade é que amor não é sentimento. Amor tem que chegar a um ponto que a gente entende que é compromisso. E se ele fala, o compromisso que você tem comigo é você me obedecer, isso é amar Jesus. Faz sentido o que eu estou falando? Porque se a gente não começa a voltar a falar sobre as bases do evangelho, daqui a pouco você tem pessoas que estão falando, que nem um cara falou comigo na academia outro dia. Ouvi falar que você é pastor evangélico, cara. Falei, sou. Ele falou, você não parece um pastor evangélico. Eu falei, como que parece um pastor evangélico? Sei lá, mas não é assim, cara. Falei, os caras nunca são tão fortes assim, né? Não, brincadeira, não falei isso. Mas, ele falou, evangélico, ele começou a falar, aquilo lá que eu vejo na TV, eu falei assim, não sou isso. Mas isso não é evangélico? Sou. Mas aquilo é evangélico. Evangélico é aquele negócio que eu escuto na mídia, você não é evangélico? Sou, mas eu não faço isso. Daqui a pouco a gente não sabe nem definir o que é evangélico. Se você quer ser discípulo de Jesus,
amor supremo. E se você o ama, você obedece a ele. Número 3 você precisa renunciar tudo, se negar e carregar tua cruz. Lucas 14, 27 diz: aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Mesmo capítulo, versículo 33 diz: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Eu estava conversando com um jovem lá na minha igreja, ele tem 20 anos de idade, e eu amo essa fase da vida, porque eu voltei para Jesus com 20 anos de idade. Eu estava, para quem não conhece meu testemunho, eu estava bem louco, longe de Jesus por 2 anos. E eu lembro que eu entrei numa balada, eu estava bêbado de álcool, fazia 10 horas, muito louco. Ninguém pregou para mim, ninguém pôs as mãos sobre mim, ninguém fez apelo. Eu estava bem doido no meio de uma balada, e de repente eu senti a convicção do Espírito Santo vindo sobre mim. Eu comecei a literalmente chorar compulsivamente dentro de uma balada. Fiquei sóbrio imediatamente, larguei a cerveja, saí para o banheiro, lavei o rosto. Quando eu falei, cara, tô fora, eu entrei de volta para a pista de dança. Falei pro meu amigo, me dá tua chave, eu tô vazando daqui. O cara falou assim, você não pode vazar daqui. Eu falei, me dá tua chave. Peguei a chave, saí de lá, pus o pé para fora dessa balada, lá em Tampa, na Flórida. Botei o pé para fora, eu escutei o Senhor falar comigo em inglês, YWAM. Eu nunca tinha ouvido falar do que era YWAM, que é jogo com inglês. Tanto é que eu fui para o apartamento do meu amigo, entrei no Google, botei YWAM e descobri que era jogo com. E naquele dia eu falei, eu vou fazer esse negócio. Então essa foi a minha história com 20 anos de idade. Eu estou falando com esse garoto com 20 anos de idade, e ele não está entendendo o que significa carregar a cruz. Eu estou falando, cara, você precisa pedir perdão. Esse teu estilo de vida está fora do padrão da palavra. Você tem que se alinhar com a palavra. Ele está falando assim, mas eu amo Jesus. Cara, eu participo das conferências do Dunamis. Cara, eu lidero um Dunamis, eu estou participando lá de um Dunamis Pox. Cara, eu estou me envolvendo com aquela ação social. Cara, eu estou vindo aqui na igreja de domingo. Você não está entendendo, cara. Eu não estou falando do que você está fazendo, que nem Marta na cozinha. Eu estou falando do teu coração, cara. Eu sei que você participa de todas as conferências evangélicas gospel do Brasil. Meu irmão, escuta o que eu estou te falando. O teu coração, você tem que se alinhar com a palavra. Ele começou a me olhar, tipo, eu não estou entendendo. E no meio eu estava começando a ficar frustrado. Daí eu comecei já a cair na carne. Daí eu falei, calma, dá um tempo. Daí eu falei assim, eu estou dando um tempo assim, eu na verdade não saí da mesa. Eu fiquei assim, calma aí. Eu senti um negócio, eu comecei a falar assim, sabe qual que é a diferença entre eu e você? Ficou me olhando. Não é que eu sou mais espiritual que você, porque eu não sou. Não é que eu sou melhor do que você, porque eu não sou. E a diferença não me faz melhor do que você, só me faz analisar de um ângulo diferente. A diferença entre eu e você é que quando eu voltei para Jesus aos meus 20 anos de idade, eu tive que negar muita coisa. A diferença é que quando o Senhor me alcançou naquela balada aos meus 20 anos de idade, era um momento que eu, sobriamente, eu tive que pôr na balança, Deus, eu tenho as minhas amizades. Eu promovia as melhores festas da minha faculdade. Eu era amigo de todos os DJs. Eu andava perto dos atletas de basquete, que alguns deles foram até jogar na NBA. Deus, eu andava com essa galera, as minas gatas sempre ficavam perto da gente. Eu tinha um relacionamento com uma menina que não seguia Jesus. Eu falei assim, Deus, olha isso, eu vou ter que abrir mão disso para ser um loser. E Jesus falou assim, carrega a tua cruz. E da noite para o dia, você sai daquele lugar onde você é o popular, no meio da festa, para ser o cara esquisito que anda sozinho e senta sozinho no refeitório. Eu falei para ele, sabe qual que é a diferença? Que na minha época, não existia cool Christianity, cristianismo descolado. Não existia um cristianismo maneiro. Porque você ser crente não era maneiro. Não tinha mina bonita dentro da igreja. Pelo menos na minha não tinha. Não tinha um som da hora que nem a gente tem dentro das igrejas hoje. Cara, os nossos líderes, eles não eram todo hipster, com corte de cabelo da hora, com a calça da hora, com o tênis da hora. Não, eram os tiozão. E você tinha que olhar o coração.
fala, cara, me lidera, eu me submeto à tua liderança, porque eu reconheço dentro de você, por fora você não tem nada a ver comigo, mas por dentro você tem Jesus e eu quero me aparentar como Jesus me lidera. Era isso, eu tinha que abrir mão de um status ou de uma vida social, de um estilo de vida. Eu estou falando assim, sabe, isso que é a diferença, porque hoje as pessoas, o mundo não sabe o que é ser evangélico. Eu falei, sabe qual é a diferença entre você? Que hoje você está falando assim, cara, eu quero conhecer uma galera maneira. Eu vou seguir Jesus, porque a galera maneira está dentro da igreja. Eu quero participar de uma festa da hora, que nem isso aqui, não tem nada de errado com isso. Eu vou seguir Jesus, porque o som da hora, os músicos bons estão dentro da igreja. Eu quero participar de um negócio bem criativo, com uma galera bem criativa. Você pode pensar, mas a gente ainda está a um pouco de distância do que seria o ideal, mas eu te garanto que a gente está bem melhor do que nós estávamos 20 anos atrás. Quem já assistiu Deixados para Trás? Eu fico falando, sabe, qual que é a galera, eu falo assim, sabe qual é a diferença entre você? É porque você pensa que seguir Jesus é você tirar umas fotos Tumblr no teu Instagram, e você tirar maneiro, pá, e bota um versículo na legenda, e a galera comenta como se você fosse um guru espiritual. Você nunca discipulou uma alma, cara. Você tira uma foto com biquíni, com peito siliconado e bota Salmos alguma coisa lá. Qual que é a diferença, cara? Então hoje, quem não quer ser evangélico? Cantor de sertanejo universitário é evangélico, jogador de futebol é evangélico, digital influencer é evangélico, ator é evangélico, os caras maneiros é evangélico, todo mundo é evangélico. A pergunta é quem que vai ser Maria? Sentada aos pés. O quarto pré-requisito para você ser um discípulo é calcular o custo. Lucas 14, 28 diz, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la, pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Esse final de ano eu fui para a praia, e eu estava com uns amigos meus, e tem uma galera que eles são bem próximos da minha família. Eles moravam em São Paulo, se mudaram para o litoral, a gente foi ver eles, e a gente não se via há algum tempo. E a gente estava lá, todo mundo com a prancha lá no mar, passou a arrebentação, a gente estava sentado na prancha e estava conversando. E a gente tem muitos amigos em comum, e dois deles começaram a perguntar, Theo, e o ciclano, cara, como é que ele está? E eu falei, cara, é triste, mas o ciclano não está seguindo mais Jesus, ele está desviado. O cara, sério mesmo? Sério. Daí outro cara perguntou, e o Deltrano, cara, como é que ele está? Eu falei, aquele cara lá, faz tempo que eu não vejo ele na igreja, e pelos últimos posts dele na internet, eu acho que ele não está muito bem com Jesus, ele deve estar desviado. Eu falei, sério, que triste, cara. Outro cara perguntou, e o fulano que andava com a gente lá nas antigas? Eu falei, cara, esse cara aí saiu fora do Brasil, e acho que ele não encontrou a igreja lá, daí ele foi se esfriando, você sabe como que é, e daqui a pouco eu acho que também ele não está mais com Jesus também, eu acho que ele está desviado. O cara me olhou e falou assim, ele bateu na assim, que palhaçada, né, Theo? Eu falei, o quê? Esse cara é um bando de otário, cara. Ele bateu na água. Eu falei, cara, eu fico triste. Quantos aqui conhecem pessoas que estão desviadas? Eu olhei para ele e falei assim, eu fico triste. E o cara insistia, e ficava malhando. Mas os caras são muito vacilão. E eu falei, cara, eu fico triste, cara. Obviamente, Jesus também está triste, ele não quer que eles venham se desviar. E naquele momento, eu senti de Deus e perguntei para ele, cara, você já parou para pensar que tipo de evangelho que eles se desviaram? Ficou me olhando. Os caras se desviaram de Jesus. Eu falei, eu sei, mas que tipo de evangelho que eles se desviaram? Porque a gente está pensando que eles se desviaram de alguma coisa. Eu me pergunto, na cabeça deles, do que eles estavam se desviando? E veja bem, eu não sou contra apelos de salvação, porque eu faço apelo de salvação todos os cultos na minha igreja. Eu não sou contra você repetir uma oração do pecador, porque a gente faz isso também. Mas eu estava falando com esses meus amigos, falei assim, cara, eu nunca vi nenhum apelo que alguém fala, quem quer seguir Jesus, levanta a mão, e o cara levanta a mão, ele fica de pé e fala assim, você está pronto para morrer por Jesus? Você está pronto para carregar a tua cruz? Você está pronto para você se negar? Todos os dias, você está pronto que se depender entre Jesus e a tua mãe, vai ter que ser Jesus.
Tô, então vem para frente, você vai repetir uma oração. Eu nunca vi um apelo assim, e não estou falando, não estou querendo sugerir que a gente tem que mudar os apelos, não é isso. Não estou querendo sugerir isso, mas eu fico me pondo no lugar de alguns amigos meus que estão desviados. Pô, Theo, era maneiro seguir Jesus. Todo mundo falou que era maneiro, que o estilo de vida era da hora. Eu fui lá pra frente. Pô, eu tô na busca espiritual, eu fui lá pra frente. Daí o cara, meu líder de célula, fala assim pra mim: pô, você tem que parar de transar com a tua namorada. Eu falei: como assim, cara? Eu não sabia que tinha que fazer isso. Ah, outra coisa, o teu dinheiro não é teu, é de Deus. 10% volta pra ele. Você tá maluco, cara? Ah, outra coisa, você tem que parar de mentir, cara. Você tem que dar exemplo no teu trabalho. Como assim? Você não vai colar mais na faculdade? Como assim, cara? Pô, eu não sabia que era isso, cara. Tô fora, fui. De uma certa maneira, existe coerência numa atitude dessa. Não concordo, mas eu entendo. E seria muito fácil eu ficar batendo na água falando: esses caras são vacilão, são um bando de otário. Mas naquele momento o Senhor começou a falar comigo: Theo, será que não é a maneira de nós comunicarmos um evangelho que envolve carregar uma cruz? Eu termino com esse versículo aqui de Lucas 10, 41. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Sabe, eu comecei a entender que, sabe, o que Jesus estava falando com Marta não é: Marta, sai da cozinha e vem aqui sentar ao lado de Maria. Bora pensar, Maria estava numa situação que, sabe, se ela não fosse chamada pelo próprio Jesus, ela, como uma mulher naquela época na Palestina, ela nunca poderia chegar naquele ambiente. Muito provável, os teólogos dizem, que ela só sentou aos pés de Jesus, porque Jesus chamou ela para estar perto. E cá entre nós, quem não gostaria de ter Jesus como teu líder de célula? Era mais ou menos o que estava acontecendo naquele lugar. Ela falou: você quer participar da nossa célula? Senta aqui. Quem não falaria assim? E Maria está sentada lá, mas a gente tem uma ideia de Maria, está no bem bom, e Marta está ralando na cozinha, e eu senti de Deus, sabe, Theo, é momento de uma geração continuar trabalhando, mas com o coração de Maria, porque sabe, às vezes, quando você começa a entender o que significa você assentar aos pés de Jesus, quando você começa a entender o preço que é de você ser discípulo, aquilo que na tua ideia parecia ser o bem bom, de repente, o calor da cozinha, as louças sujas, se parecem muito mais atraentes do que você ficar sentado aos pés de Jesus, porque sentar aos pés de Jesus te custa mais do que lavar louça. E aqui Jesus não está criticando e falando: Marta, sai do que você está fazendo, vem aqui, senta aqui, para de trabalhar. Não, não, não. Ele critica: você está ansiosa. Fala comigo, ansiedade. Ele fala assim: você está afadigada. Fala comigo, fadiga. Tem uma versão que diz que você está irritada. Fala comigo, irritação. Sabe, esgotamento. Ele está falando assim: ó, eu critico o teu coração fadigado, eu critico o teu esgotamento, o teu estresse, a tua ansiedade. Eu não estou criticando o teu trabalho, eu não estou de maneira alguma sugerindo você de parar de ser voluntário, onde você está sendo voluntário, de você servir, onde você está servindo, não é isso. O que eu estou falando é que, sabe, o Senhor falou comigo. Eu tenho na verdade um homem, um dos homens para quem eu presto contas, é um senhor de idade, bem experiente, um pastor também, e ele falou para mim: mostra o teu calendário 2018. Aqui está o calendário de 2018. Ele falou: você vai fazer tudo isso? Eu falei: eu quero fazer tudo isso. Ele falou assim: como está teu coração? Porque que adianta você estar servindo que nem Marta, o corpo de Cristo, se o teu coração já saiu da presença de Jesus? Faz sentido? Ele falou assim: você vai ter que responder essa pergunta. Aonde que você vai ter que cortar para manter teu coração sentado aos pés de Jesus? Porque de repente você servir na cozinha é mais fácil do que você sentar aos pés. E de um lado você tem Marta, Marta, você tem fadiga, ansiedade, esgotamento, irritação, com muitas coisas. Fala comigo, muitas coisas. E daqui do outro lado, versículo 42, diz assim: mas uma só coisa é necessária. Fala comigo, a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte, e dela não lhe será tirada. Sabe, na minha cabeça eu falo: Deus, eu quero fazer muitas coisas para o Senhor.
Deus não é contra você fazer muitas coisas para Ele. Deus não é contra você servir todo mundo que está ao teu redor. Deus não é contra você se desdobrar e sacrificar. Ele só é a favor de uma só coisa. A melhor parte. Eu comecei a pesquisar esse uma só coisa e eu comecei a descobrir que só existem 3 menções de uma só coisa na Bíblia. Uma dessas é em Lucas 10, que diz que Maria escolheu uma só coisa, a melhor parte, e dela não será tirado. A outra menção é Filipenses 3,13, se você puder, abre lá comigo. E diz assim, Paulo fala: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço. Fala comigo, uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para as que estão adiante de mim. O que é que você tem que esquecer e deixar para trás? O teu pecado você deixa para trás. A tua culpa você deixa para trás. Amém? A tua vergonha você deixa para trás. O teu passado você deixa para trás. Quem concorda comigo nisso? E o Senhor começou a falar comigo: sabe o que mais você deixa para trás, Theo? Falei: o quê? Os teus momentos de encontros comigo você tem que deixar para trás. Você tem que esquecer que você teve um ano de avivamento 2 anos atrás. Você tem que esquecer que você teve um encontro angelical. E quando eu estou falando esquecer, entenda o meu coração, porque na verdade eu comecei a entender que muitos de nós estamos andando numa pseudo-espiritualidade, porque a gente não esquece aquilo que a gente passou 3 anos atrás, e a gente pensa que a gente continua naquele mesmo lugar, mas você não esqueceu, e você não está abraçando aquilo que Deus tem para você hoje, e você ainda continua vivendo de uma ideia que foi espiritual lá atrás, quando Deus falou assim: cara, eu tenho uma coisa nova para você hoje, mas você ainda você insiste em fazer daquele encontro sobrenatural do passado a tua identidade. Esquece o que fica para trás, olha para aquilo que eu tenho para frente. Cara, quantos entendem que em 2018 Deus tem coisas novas para você? Sabe, uma coisa que eu criticava quando eu comecei, sabe, a gente começou esse negócio chamado Dunamis, é que eu começava a falar com algumas pessoas, alguns pastores lá da região, e eles falavam assim: ah, Theo, deixa eu te falar uma coisa, lá na década de 70, cara, aconteceu um mover de Deus que aí sim era um avivamento. Ah, na década de 80, aí sim era um avivamento. E eu cheguei a um ponto que eu falei: cara, estou cansado desse papo. Eu entro em 2018, o Senhor começa a falar comigo: para de falar que em 2010 tinha um avivamento. Para de falar que em 2015 tinha um avivamento. Para de falar que 2017 foi o ano do avivamento. Esquece. Eu tenho uma coisa muito melhor para você em 2018. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. A terceira menção de uma coisa é quando o salmista, em Salmos 27,4 diz: uma coisa eu peço e eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e aprender no seu templo. Então eu resumo com isso e eu termino agora. Presta atenção. Uma coisa. Eu comecei a sacar que essa uma coisa que Maria escolheu era algo que não podia lhe ser tirada. Eu comecei a pensar: Deus, eu perguntei, quantos aqui já foram assaltados? Todos nós que fomos assaltados, fomos tirados algo de nós que materialmente foi possível alguém levar embora. E o Senhor começou a falar comigo: Theo, tem muita coisa que você vai fazer na cozinha, que nem Marta, que pode lhe ser tirada. E não quer dizer que você não tem que fazer isso. Tem muita coisa que você vai fazer servindo o reino de Deus, e rodando isso, e rodando para lá, e rodando para cá, que pode lhe ser tirada. Eu não estou falando para você parar de trabalhar. Eu não estou falando para você sentar numa almofada e ficar sentado lá para o resto da tua vida. Não é isso. O que eu estou falando é: será que você consegue entender o que é sentar aos meus pés e falar: Deus, eu quero permanecer aqui, nessa uma só coisa. Eu vou investir em algo que não me será tirado. E o único investimento que você consegue fazer que não vai ser tirado é quando você investe para a eternidade. Então a pergunta que eu entrei em 2018 fazendo para mim mesmo é: Deus, quanto de investimento para a eternidade que eu estou fazendo? Porque se eu estiver fazendo mais investimento para a eternidade, sentado aqui aos teus pés, sem perder os meus olhos da cruz, aquela cozinha que para mim é o meu ministério, ela pode estar rodando, mas aqui é minha intimidade contigo. Eu tenho que preservar isso aqui, para que aquilo não venha a ser uma fadiga, para que aquilo não venha a me esgotar, para que aquilo não venha a ser um motivo de ansiedade. E cara, nós somos uma geração, eu vou me incluir junto com vocês, dos millennials,
os nascidos de 1980 a 95. E uma das características que os sociólogos dizem sobre os millennials é que nós amamos ter uma causa. E isso independente se você é evangélico ou se você não é uma característica da nossa geração. Sabe, a gente pode abraçar uma série de causas. Eu conheço tanta gente, tem gente que está, sabe, o Dunamis apoia também uma ONG que vai batalha contra o tráfico humano. Daí tem gente que fala assim, cara, eu quero fazer algo em relação aos sem-tetos, eu quero fazer algo em relação aos dependentes químicos, e é tudo isso muito lindo. Tem gente que está falando assim, cara, eu quero plantar igrejas, eu quero escrever livros e trazer recursos, lindo isso. Mas sabe, eu creio que o Senhor está querendo nos voltar àquele lugar de sentar aos pés dele e falar assim, olha, permaneça nessa uma só coisa, que o resto vai ser consequência, e que o resto vai continuar fluindo. E hoje à noite é uma noite onde eu sinto de Deus que Ele está nos voltando para aquele lugar de uma só coisa. Tira da tua cabeça que é uma coisa fácil. Na verdade, essa uma só coisa vai te custar muito mais do que todas as coisas na cozinha. Mas é essencial que você abrace essa uma só coisa. E sabe, a verdade é que a gente pode estar há anos no ministério, há anos seguindo Jesus, e a gente nem entendeu aonde a gente perdeu aquela uma coisa, porque a gente não consegue esquecer as coisas que ficaram para trás. A gente pensa, não, eu não perdi aquela uma coisa, porque lá em 2000, sei lá das quantas, eu tive um encontro com Deus. Esquece aquilo, cara. A pergunta é, você está na tua uma coisa hoje? E hoje à noite eu senti de Deus orando, vindo para cá aqui, sabe? O Senhor queria renovar paixão nos nossos corações. E não só uma paixão de sentimento, de ficar berrando. E, sabe, tem muita coisa que fazemos como brasileiros que é cultural. A gente começa, você toca a música certa, você fala as frases de efeito certo, e nego está pulando pelo... Daqui a pouco tem nego do mezanino pulando para baixo. Tem uma coisa que você tem que discernir dentro de você, que é uma expressão cultural, porque da mesma maneira que você está pulando aqui, tem nego pulando no bloquinho. É cultural brasileiro. E tem uma outra coisa que é obra do Espírito. E tem outra coisa que é você renovar a tua mente. Sabe, às vezes você vai ter uma experiência muito mais espiritual quando você fica quieto. Você medita, você fala, eu vou mudar isso. Eu vou renovar minha mente. Romanos 12:2. Eu vou sair disso aqui. Você não tremeu, você não caiu, você não saiu rodopiando no metralhador de Jeová, nada disso. Você vai para casa, você senta na tua cama e você medita. E você fala assim, amanhã vai ser diferente. Isso é espiritual também? Eu não sei como vai ser a maneira como Deus vai te tocar agora. Eu vou orar e eu sei que o Espírito Santo vai nos tocar. Não se apegue aos sentimentos. Tem coisa que o Espírito Santo vai fazer que você nem vai perceber. Depois, daqui 2 dias, 3 dias, você vai começar a perceber que alguma coisa mudou dentro de mim. Mas o mais importante é você falar, Espírito Santo, eu estou olhando para o Senhor. Eu quero retomar essa uma só coisa. Se você falar, eu preciso retomar essa uma só coisa, fica de pé onde você está. Feche os teus olhos hoje, onde você estiver. Eu quero que você se imagine naquela sala, junto com os discípulos. E da mesma maneira como Jesus provavelmente fez o convite para Maria se assentar aos pés dele, hoje à noite, é uma noite onde Jesus continua com esse mesmo convite. Sabe, eu li um texto aqui que diz que nós negamos a nós mesmos todos os dias. A verdade é que você nega a si mesmo todos os dias, mas você diz sim para Jesus todos os dias também. Você crê inicialmente na tua salvação, no teu novo nascimento, você crê para a vida eterna, mas você continua crendo e dizendo sim para Ele todos os dias, para você viver o teu propósito e a tua vida abundante. Então hoje, mais uma vez, nós estamos aqui, e eu queria que você falasse para Jesus, sim. Aonde você estiver, Ele está te chamando, senta aos meus pés, fala sim. Pai, eu quero retomar essa uma só coisa. Aonde você está, abre tua boca, começa você a expressar para Ele o que significa isso para você agora.